Queimaduras são muito chatas, né? Mas o que pouca gente sabe é que quando a dor ela dura o dia inteiro, às vezes até no outro dia, tem muito a ver com as atitudes que a gente não toma em relação aos primeiros socorros. Para termos ideias de quais atitudes devemos tomar, eu preciso explicar rapidamente para você a diferença entre os três tipos de queimaduras. Queimaduras de primeiro grau. As queimaduras de primeiro grau, elas causam dor, vermelhidão, mas não formam cicatrizes e não formam bolhas. Estão muito relacionadas, por exemplo, à exposição ao sol, quando a gente fica muito tempo ali na praia, por exemplo. Queimaduras de segundo grau. As queimaduras de segundo grau causam dor, vermelhidão, podem deixar cicatrizes e formam as chamadas bolhas. Essas queimaduras estão muito relacionadas com acidentes domésticos, como quando a gente encosta a mão no ferro quente, na panela quente, ou quando vamos acender um fósforo, por exemplo, e acabamos queimando os nossos dedos, a nossa mão. Queimadura de terceiro grau. As queimaduras de terceiro grau são aquelas queimaduras muito graves, que podem atingir os nossos tecidos mais internos, até mesmo os nervos e músculos. Nas queimaduras de terceiro grau, a dor é muito intensa. Às vezes ela pode ser até ausente quando os nervos são atingidos, mas ela deixa a gente na carne viva e com sangramentos. Quando ocorrem essas queimaduras, nós devemos ir ao hospital ou chamar uma ambulância, o SAMU, por exemplo. Nesse caso, o que mais a gente vai poder fazer é colocar alguma gaze molhada e esterilizada para evitar infecções. Como essa queimadura a gente tem que ir para o hospital, nós vamos focar nas duas primeiras. A questão mais determinante é: quando nós sofremos uma queimadura, a gente às vezes acha que é só naquele momento que queima, mas não. Mesmo que a gente não tenha mais a fonte de calor, nós vamos cozinhando os tecidos internos posteriormente. Igual quando a nossa avó fala: agora vamos deixar o arroz descansar um pouquinho, ele acaba de cozinhar enquanto ele está descansando. Essa mesma coisa que a nossa avó fala em relação ao arroz, que ele continua cozinhando enquanto está descansando, é o que acontece com a nossa pele. Então, imediatamente após a queimadura, nós devemos procurar resfriar o local. E como que nós vamos fazer esse resfriamento? Podemos, por exemplo, deixar a região afetada de 10 a 15 minutos na água fria corrente. Mas uma tática sensacional é a utilização do chamado soro fisiológico. Quando você tiver um acidente desses, mergulhe a região afetada, por exemplo a sua mão, numa bacia com soro fisiológico gelado. Isso vai dar um alívio instantâneo na dor e deixe lá por alguns minutos. Uma outra dica é que você pode mergulhar a região afetada, como a sua mão, por exemplo, num chá de camomila gelado, que vai ter um efeito bem relaxante ali na região da queimadura. Se você usar essas táticas, você vai evitar que os tecidos continuem cozinhando. E é impressionante. Quando a gente faz isso, a gente talvez não sinta mais a dor ao longo do dia inteiro. Eu sou meio distraído e esses acidentes com panelas, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, eu já tive várias vezes. Mas depois que eu aprendi essas táticas, impressionante, dói só na hora. O resto do dia é como se não tivesse acontecido nada. Mesmo assim, caso você continue sentindo dor, você pode colocar um pano limpo com água fria naquele ferimento para ir aliviando ao longo do dia. Ô João, eu posso estourar as bolhas? Gente, tem uma galera que adora estourar bolhas dos ferimentos, mas a gente não deve fazer isso, porque a bolha é um mecanismo de proteção. Se a gente estourar a bolha, a gente vai estar aumentando a probabilidade de uma infecção, além do que vamos estar dificultando a cicatrização. Além disso, tem outras coisas que a gente não pode fazer. Nós não podemos passar pasta de dente, manteiga ou óleo. E também não é adequado deixar aquele ferimento exposto ao sol, porque isso também vai dificultar a cicatrização. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, toque o sininho para receber o aviso de novos vídeos, compartilhe, transforme.